Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Perspectivas Miltónicas. Hoje vou falar sobre um tema que mexe com muitas emoções e que está constantemente no debate público, ainda mais nestes últimos tempos, que é a imigração. Este assunto interessa-me não só por ser uma questão da ordem do dia, que envolve trâmites sociais e políticos de forma fundamental, mas também porque faz parte da minha história pessoal. Eu sou filho de imigrantes cabo-verdianos, nascido e criado em Portugal, e ao longo da minha vida vi de perto os desafios e as oportunidades que a imigração pode trazer. Hoje, por acaso, tive uma experiência bastante interessante que me fez refletir ainda mais sobre este tema. Apanhei 3 Ubers em momentos diferentes do dia e, curiosamente, estes 3 motoristas eram indostânicos. Este último, por acaso até tive um pouco a conversa com ele e ele disse-me que era do Paquistão e tivemos a falar um pouco da história do Paquistão, de como era um país unificado, composto pela Índia, pelo Bangladesh e Paquistão, que foi dividido pelos ingleses. Os muçulmanos ficam aqui, os hindus ali, e foi uma conversa bastante interessante. E isto fez-me pensar como é que Portugal passou de um país que historicamente recebia imigrantes maioritariamente dos PALOP e dos CPLP para esta nova realidade de imigração dos 4 cantos do mundo, por assim dizer. Quais são os desafios que essas novas comunidades enfrentam e, mais importante, até que ponto a imigração está ligada à criminalidade estará ligada à criminalidade, como muitos afirmam. Certas ideologias populistas que agora andam muito em voga, ainda com os resultados avassaladores que a extrema-direita tem vindo a conquistar em grande parte dos países europeus e nos Estados Unidos, com a ascensão de Donald Trump. Portanto, é um tema que suscita muitas paixões pelo mundo inteiro, envolvendo questões de ordem política, social, humanitária até, e que tem várias nuances, não é? Agora, em relação ao caso português, há que pensar como é que chegamos até aqui, não é? Portugal tem uma relação, digamos, complexa com a imigração. Durante grande parte do século XX fomos um país de imigrantes. Milhões de portugueses saíram em busca de uma vida melhor, especialmente para a França, Alemanha, Luxemburgo e Brasil. Mas a partir dos anos 80, 90, a tendência começou a inverter-se. Ou até antes, a partir dos anos 70. No início, a imigração era dominada pelos PALOP, como já referi, de Cabo Verde, Angola, Guiné, Moçambique e São Tomé, pessoas que falavam português, muitas vezes com laços históricos e culturais fortes com Portugal. E nos anos 2000 tivemos o início da grande vaga de imigração brasileira que continua mais ou menos até aos dias de hoje. E mais recentemente, como já referi, há um crescimento significativo da imigração indostânica, com nepaleses, indianos, paquistaneses e bangladeshianos a chegar em grande número. E a pergunta que muitos fazem é porquê Portugal? Que à primeira vista não tem nenhum tipo de ligação com estes países, quer a nível linguístico, quer a nível cultural, mas que está a ser a escolha número 1 desta nova vaga de imigração.
Pronto, eu penso que a explicação até é relativamente simples, que a economia precisa de trabalhadores em setores-chave como a restauração, a construção civil, os transportes e os serviços. E estes imigrantes muitas vezes aceitam empregos que os portugueses já não querem fazer. Eu sei que alguns eventualmente poderão argumentar que os portugueses não querem fazer porque os ordenados são passa a expressão, miséria, e que a imigração em massa só prejudica os trabalhadores, porque cada vez mais os salários sofrem uma pressão para descer, tendo em conta que milhares de pessoas que vêm de um panorama bastante mais dramático, em que chegam a sobreviver com uns meros $2 por dia ou por semana, e chegam aqui e o ordenado mínimo para eles parece que é uma verdadeira fortuna. Pronto, e eu entendo esse argumento. De facto, quanto mais pessoas vierem que se sujeitem a receber menos em troca de fazerem mais trabalho, vai de facto exercer uma pressão negativa sobre os salários. De facto é verdade. Embora por outro lado eu também entenda a perspectiva deles. Como eu já disse, sou filho de imigrantes cabo-verdianos que eu vi de perto, passei por situações que me fizeram compreender basicamente os dois lados do argumento. Em relação a esta nova vaga de imigração indo-hispânica e brasileira, quem são eles e o que procuram? Hoje em dia é comum ver motoristas da Uber, funcionários de restaurantes e trabalhadores de supermercados vindos do sul da Ásia. E é interessante ver a maneira como estas comunidades se estão a adaptar. Apesar das dificuldades, muitos já têm redes de apoio e até bairros específicos onde vivem em grande número, nomeadamente na zona do Martim Muniz, que tem estado envolvida em certo número de polémicas, não é? Sim, pois. Também em Odmira, na apanha da fruta, e em outros setores braçais, digamos assim, de trabalho braçal. Os brasileiros, eles também continuam a chegar em grande número, nomeadamente para setores como hotelaria, serviços administrativos e tecnologia também. Eu lembro-me que aqui há uns 2 anos eu quis fazer um curso de Python e, portanto, eu quis fazer um curso de Python e a senhora que me entrevistou, pronto, era uma senhora brasileira, e a senhora disse-me que há uma grande falta de profissionais neste setor. E as empresas vêm-se obrigadas a recorrer a imigrantes qualificados ou então ao home office. Neste caso, home office internacional. E neste caso, os brasileiros em si são neste caso a matéria-prima, por assim dizer, do recrutamento destas empresas nestes últimos tempos. Mas agora, de uma forma abrangente, nós observamos que nem tudo eventualmente poderá ser positivo, porque muitos desta nova vaga de imigrantes enfrentam dificuldades enormes, como salários baixos, a exploração laboral, dificuldades em obter documentos de residência, falta de habitação acessível, etc, o que nos leva a uma questão inevitável. A ligação entre imigração e criminalidade será um fato ou um sensacionalismo? Assim, quando falamos em imigração, surge sempre a questão de uma eventual
atrito, de eventuais atritos entre a população autóctone e dificuldades de integração que eventualmente poderão resultar em criminalidade. Slogans como os imigrantes aumentam o crime, os bairros estão mais perigosos, há gangues de estrangeiros a tomar conta das ruas, estão em voga devido à ascensão da extrema-direita que eu já referi. Mas será que isso é verdade? Bom, vamos aos fatos. Segundo dados do CEF e da PSP, a percentagem de crimes cometidos por imigrantes é proporcionalmente semelhante à dos cidadãos portugueses. Isto é, a maioria dos crimes cometidos por imigrantes está ligada a situações económicas, como trabalho ilegal, falsificação de documentos ou pequenos furtos, e não a crimes violentos, ao contrário das percepções que há. Mas claro que isto não quer dizer que existam casos de relevo. Há grupos criminosos de várias nacionalidades, mas também há grupos criminosos portugueses. O problema é que os média tendem a dar mais destaque a crimes cometidos por imigrantes do que os nacionais. Aliás, em termos de criminalidade, se nós virmos certa mídia sensacionalista, no que toca à violência doméstica, temos uma notícia dia sim, dia não. Mas aqui já ninguém levanta a questão da criminalidade. Neste caso, em setores mais envelhecidos do país, nomeadamente do interior, a situação de violência doméstica é recorrente, pode-se dizer, mas não há uma generalização, nem um observar destes fatos como preocupantes, no sentido de dar relevo à etnia da pessoa em causa. Não sei se me estou a fazer entender. E aqui entra a questão política. Há partidos e figuras públicas que usam a imigração como bode expiatório para problemas estruturais que já existiam. Mas Portugal teve sempre problemas de criminalidade, desigualdade e falta de habitação, e a imigração pode, sem dúvida, afetar algumas destas questões, mas não é a causa principal. O maior problema que vejo é a falta de integração. Se um imigrante chega, não fala a língua, tem dificuldades em encontrar emprego e vive em condições precárias, é natural que fique mais vulnerável a cair em esquemas ou até mesmo no crime. Portanto, isso é algo que é quase causa e efeito. A solução poderá ser políticas de integração reais, não apenas discursos vazios. É o que eu acho. A questão é que o que eu acho que devemos colocar não é se devemos ter ou não imigração, porque ela vai sempre continuar a acontecer, quer queiramos, quer não. A questão é como podemos garantir que quem chega se integra de forma harmoniosa, sem criar ressentimentos e divisões, e de que modo é que estes imigrantes podem se sentir acolhidos de modo a respeitarem o país que escolheram para viver. É claro que vão sempre existir choques culturais, sociais, ainda mais com pessoas que têm um modus vivendi totalmente, radicalmente oposto ao nosso, né? O nosso padrão ocidental. Porque apesar de eu ser africano, estou inserido num padrão ocidental, e por mais que queira, por mais orgulho que tenha nas minhas origens, a minha mente está formatada pelo padrão ocidental, pelo MO ocidental, etc. Eu sei o quão difícil pode ser a adaptação a um novo país e o meu próprio percurso seria diferente se os meus pais não tivessem tido acesso à educação, trabalho e condições mínimas para prosperar. Não é? Eu tive muita sorte dos meus pais terem conseguido se ingrar, e embora
contratempos, porque eu, portanto, não, a nível profissional não trabalho naquilo que ambiciono. Fiz licenciatura e mestrado, mas acho que do ponto de vista geral a integração da minha família foi um sucesso, penso eu. Pois Portugal é um país de imigração, quer gostemos ou não, e o debate não pode ser este debate não pode ser feito com base no medo ou no preconceito, mas na realidade dos fatos. E acho que temos que gerir bem isto e tentar encontrar soluções para uma melhor harmonização entre segurança, acolhimento de imigrantes e prosperidade geral. Eu vou continuar a fazer podcasts sobre este tema, porque acho que não ficou tudo ainda esclarecido, tudo dito. Há outras questões que eu quero desenvolver e é algo que eu vou fazendo regularmente. Obrigado por ouvirem e continuamos. Digam nos comentários os vossos juízos de valor, opiniões, para podermos ter uma análise construtiva. Obrigado.